Olá, eu sou o professor Fabiano, de ensino religioso, e hoje nós vamos fazer um teste aqui, tá? Eu estou fazendo essa aula gravada, e aí creio que vai facilitar você também, né? E poder assistir a hora que for mais proveitoso e conveniente para você, tá bom? Então, é uma aula introdutória, né? Ainda não tivemos tempo de explanar toda a introdução da disciplina, tá? Vocês conheciam muitos de vocês conheciam essa disciplina como ética, né? Mas esse ano nós vamos estar fazendo uma alteração na apostila, tá? A apostila que nós tínhamos no ano passado se chamava Filosofia e Vida, tá? E este ano vai vir uma apostila chamada Diálogo Interreligioso, tá? Então, o que vai mudar na nossa disciplina, tá? É claro que a gente não vai deixar de falar sobre ética, né? Às vezes vamos trazer alguma coisa de filosofia também, tá? Mas não vamos deixar de abordar o que é próprio da nossa disciplina, né? Que são o quê? O saber das várias religiões, né? E a importância de cada uma delas e como elas se encontram hoje, né? No quadro da nossa sociedade, tá? Então, a importância da disciplina é que na verdade, as diversas religiões, né, a religião em si, ela, ela está com o ser humano, né, desde os tempos primordiais, né? Então, é algo que faz parte do saber humano e é importante a gente saber como essa diversidade de religiões hoje se encontra no mundo e na sociedade onde a gente vive, né? Isso é imprescindível para o nosso contato com o mundo lá fora, tá? A crença, a religião, ou até mesmo o contrário disso, né? O próprio ateísmo, tá? São fatores importantes e que nós devemos aprender para a nossa formação de vida, tá bom? Então, com o desenrolar aí das aulas, tá? E vocês também podem ir perguntando, tirando dúvidas, né? A gente vai se aprofundando mais nessas questões, tá bom? Então, hoje vou dar uma continuação sobre a atividade que eu passei semana passada, né? E uma pequena continuação, então, de apresentação, tá? Então, fiquem tranquilos, não é nada complicado, tá? É uma aula rápida, tá? Eu creio que é um vídeo rápido. E aí a nossa interação pode continuar no WhatsApp, você, né, tirando dúvidas e mandando sugestões para mim, se você gostou do vídeo assim gravado, se você achou melhor, pode falar para mim, se você não gostou, também pode falar, a gente volta para a aula do Google Meet, né? Talvez, provavelmente, semana que vem eu vou estar fazendo aula no Google Meet para a gente também poder se falar diretamente, tá bom? Mas então é isso. Então vamos começar aqui. O primeiro assunto que a gente vai abordar, tá? É um assunto que já tem na apostila, né? Eu sei que você ainda não recebeu, provavelmente ainda não recebeu, tá? Mas eu vou estar orientando você e passando os textos sobre esse assunto, até que a apostila chegue, tá bom? Então, não precisa ficar preocupado, tá? Bom, a gente vai falar sobre as experiências religiosas e as diferentes concepções sobre o sagrado, do que seria o sagrado, tá? Primeiramente, tá, eu vou estar mostrando para vocês um desenho que eu passei na última atividade, que vocês já devem ter visto, tá? É um desenho que eu mesmo fiz, tá? Para poder explicar melhor para vocês, né, o que muitos historiadores, né, acreditam que foi uma origem da religião, né? Um esqueminha simples, né? Só para a gente se situar. Então, você vendo esses quadrinhos, você percebe que a pessoa aí, ela está querendo dar um sentido para algo que aconteceu e que ela nunca tinha visto, né? E que ela se surpreendeu, ela se espantou com o acontecimento, né? Aí, no caso, um raio que caiu e quebrou a árvore ao meio, tá? E então ele dá um sentido para isso, ele dá um significado, né? Então surgem as perguntas: quem fez isso? Quem está controlando isso? Né? E vem as perguntas primordiais junto com ela, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é o mundo? Tem alguém controlando tudo isso? Né?
Então, essa questão de dar sentido às coisas, tá? É um dos fatores, é um dos grandes motores da religião, né? Sem entrar no mérito se é verdadeiro ou falso, tá? Não entrando nesse mérito, mas entrando somente no mérito do ser humano, que o ser humano busca explicações para as coisas, tá? Isso nos mostra, tá, um grande impulso aí, um grande motor para a religião, tá? Bom, então nós temos então na história vários povos, né? Cada povo de cada região deu um sentido diferente, fez um olhar diferente para as coisas. Então foi aí que surgiu as várias religiões, né? Cada um com as suas crenças particulares, seus deuses e assim por diante. E a gente vai ver um pouquinho hoje, então, a gente vai classificar, na verdade, né? Essas formas de enxergar a divindade, o que seria esse Deus ou esse ser transcendente, tá? Esse seria nosso primeiro assunto, então. Então, as diversas formas de compreender Deus. No decorrer dos tempos, nas mais variadas culturas, procura-se dizer quem ou o que é Deus. Assim chegamos ao estudo de 4 tipos de concepções, tá? Então, hoje nós vamos ver resumidamente, tá? Olhando todas as religiões, os historiadores, cientistas conseguem classificar 4 formas de enxergar a divindade, esse ser transcendente que existem nas religiões. É isso que nós vamos ver hoje, tá? De uma forma bem sucinta. Então, primeira forma que nós temos é o panteísmo, tá? Então, existem tradições, religiões que veem Deus ou a divindade, tá? Como a natureza, as coisas, né, materiais fazendo parte dele, né? Então não é ele que faz parte das coisas, é as coisas que fazem parte dele. Tá? Então eu coloquei essas ilustrações só para vocês entenderem. Tá? Então uma árvore, uma pedra, um ser humano, uma nuvem, um leão, tá? Todas estas coisas fazem parte de Deus, constituem Deus. Então é como se eu pudesse, a partir dessa visão, falar que eu também sou Deus, porque eu faço parte dele, né? Eu somado com a pedra, a árvore, o chão, tudo que existe, o ar, tudo isso forma uma parte de Deus. Então Deus seria um grande ser onde nós estamos nele, tá? Isso seria um tipo de panteísmo, tá? Pan, né, de tudo faz parte de Deus. Deus é tudo. Tudo que existe é Deus, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Acho que ficou claro, né? Então, desse ponto de vista, Deus, a natureza, como nós conhecemos, e o mundo em geral, e poderia dizer também o universo, tudo isso é Deus, tá? Bom, depois nós temos o animismo, tá? O animismo ele é muito parecido com o panteísmo, tá? Mas ele dá ênfase em uma coisa que é o seguinte: tudo que existe, tá? Não só os seres vivos, tudo o que existe possui uma alma, tá? De uma certa forma. E essa alma, unido com a alma das outras coisas, forma então Deus. Né? Então, mais ou menos aí nessa ilustração, não sei se dá para você entender, tudo está interligado, né? E tudo possui uma alma. Tá? Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre o animismo, tá? Mas se você perceber o próprio nome, né, animismo vem de ânima, né, de dar ânimo, de dar vida, né, às coisas. Então, tudo tem uma vida, tá? Então, por exemplo, aqui, a madeira, né, a árvore daqui do lápis e tal, tudo tem uma alma, tá? Não é só os seres vivos. Uma pedra teria uma alma nele ali, de uma certa forma, tá? Então, mudaria a forma de como a gente entende alma, tá? Então, todas as coisas são permeadas por algum tipo de vida, de alma, tá? E esse mundo, então, ele é orgânico, como se fosse né, um organismo humano, né? Ele funciona de uma forma orgânica, onde tudo depende de tudo, né? Tudo está interligado, né? E tudo coincide nessa alma que paira as coisas, tá?
A gente vai ver isso com calma, tá? Só estou dando a classificação para vocês de cada um desses. Quero despertar em vocês a curiosidade para daí sim, né? De repente a gente ter uma aula só de animismo, a gente discutir sobre isso. O que seria isso, tá? Bom, depois nós temos já classificações que são bem conhecidas nossas, que é o politeísmo, tá? Que é a crença em vários deuses, ou seja, não existe somente um ser que rege tudo, mas vários. E a principal característica do politeísmo, além das várias divindades, é que cada divindade possui uma função, né? Então, eu pus dois exemplos aí. Eu pus o exemplo da mitologia grega, tá? Da religião grega antiga e da mitologia egípcia antiga também, tá? Então, existem outras, tá? Só coloquei essas duas, mas existem outras. Então, você tem lá na mitologia grega, você tem Zeus, você tem a Afrodite, a deusa do amor, você tem o deus da guerra, o deus do mar, então cada um tem uma função específica, tem um poder específico, tá? E a mesma coisa na religião egípcia, o deus Sol, Lua e assim por diante, né? Vida, morte, cada um, não existe um deus que controla tudo. As várias coisas e fenômenos que existem no mundo, né, são divididas para divindades particulares. A gente vai ver também melhor as religiões politeístas. E por último temos a mais conhecida, que é o monoteísmo, que é a religião onde só há um Deus, né, que rege todas as coisas, tudo responde a ele, né? Ele criou todas as coisas e o fim de todas as coisas é ele, né? Então, esse é um grande exemplo, que é a religião cristã, né, judaica cristã. Também vamos ver com mais cuidado depois, tá? Onde o mundo, né, se resume a uma única divindade, né, que rege todo o universo. Você pode alguém pode lembrar e falar assim, mas no cristianismo tem a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, mas mesmo assim ainda entra no monoteísmo, porque esses três na verdade são um, tá? Mas depois a gente também discute isso daí, tá? Guarda aí essa curiosidade, se você tiver, para depois aí a gente fala sobre isso, tá bom? E por último aqui para a gente finalizar, tá? Bem rapidinho, queria dar então a noção para vocês sobre a ideia, a palavra religião, né? Que vem de um latim, né? Que no português acabou se transformando em religião a palavra, mas o sentido dela, da palavra, né? Se a gente voltar lá para trás, vem de religar, tá? E um dos fatores importantes da religião é o quê? É religar o ser humano à divindade, ao fundamental, né? Aquilo que é primordial da essência humana. E como que a gente faz isso? Através das tradições, tradições escritas, tradições orais, tá? Então, a velha geração se encarrega de passar para a nova geração as crenças, as histórias, a fé, tá? Então, por isso que eu coloquei essa imagem de pessoas dando as mãos, né? Pessoas de mãos dadas, né? Que é como se fosse uma corrente, onde cada geração vai transmitindo para outra, né? Até os nossos dias. Então, por isso que as diversas religiões que a gente conhece, elas são tão antigas, né? E graças a essa transmissão de valores, de crenças, é que nós ainda temos elas nos nossos dias, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar hoje, tá? Resumidamente. Eu vou deixar o texto disso que eu falei com vocês. O texto tem exemplos, está citando aqui religiões específicas, tá bom? E aí vocês, então, deem uma lida no texto e depois responde as perguntinhas do Google Forms, tá? Isso tudo eu estou deixando no grupo da sala, tá bom? Do WhatsApp. E depois tudo isso aqui também vai estar disponibilizado para aqueles alunos, né? Se você conhece algum aluno que não tem internet, algum colega, e que tem aula comigo, né?
e que vai retirar depois na escola vai estar também disponível lá, certo? Muito obrigado a todos aí.